Como é que vocês estão? Meu nome é Bruno Ferreira e eu falo aqui do canal que leva o meu nome, Bruno Ferreira. Bom, galera, esse talvez seja aí meu último vídeo aí de 2025, não sei. Bom, vamos lá. Não sei se vou fazer outro antes, né? Pensando aqui. Mas, bom, ontem fiz uma live, né? Que eu falei sobre 3 temas, né? Um eu nem ia falar. Um foi a Soraya Trambique, o outro foi o empate técnico aí nas pesquisas presidenciais, né? Entre o Flávio e o Molusco de 9 dedos. E aí, como estava ao vivo e o Worship lá comentou algumas coisas, me levou a fazer uma pesquisa sobre o gasto público, né? Que estamos chegando a praticamente 10 trilhões aí, graças ao governo ou desgoverno do descondenado aí. Enfim, ano tá passando, né? Um novo ano virá. E aí, será que o pensamento do brasileiro vai continuar sendo o mesmo, né? Será que ele não vai meditar nem um pouquinho sobre uma mudança de mente, né? Enfim. Eu trago essa matéria aqui, deixa eu ajustar. Tô no site do Pleno News. Pleno News. E há algumas semanas atrás, eles tinham cortado lá a segurança do Bolsonaro, né? Por uma ação aí de um tribunal regional, depois de do pedido aí do sobrinho da Dilmanta, né? O Dilmanto, o Dilmantinho, o Dilmanta Júnior, o Pedro Rousseff, né? E aí, galera, hoje vou colocar aqui no modo leitura para ficar mais clean e vamos ler a matéria. TRF6 derruba a decisão que tirou benefícios vitalícios de Bolsonaro. Porque, como todos sabem, todos os presidentes têm direito à segurança, a um auxiliar de gabinete, né? Enfim, tem lá algumas regalias depois que deixam as presidências. Todos, inclusive o Molusco de 9 dedos, ele fez uso das suas regalias quando era preso, né? Quando estava preso. Então vamos lá. A desembargadora federal Mônica Cifuentes, né, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, revogou a liminar da 8ª Vara Federal Civil de Minas Gerais, que havia suspendido os benefícios concedidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo cargo que ele ocupou na presidência. A determinação tomada em caráter de tutela recursal restaurou, portanto, o direito do ex-chefe do Executivo de ter seguranças, servidores, veículos oficiais e assessores, mesmo enquanto estiver cumprindo pena por tentativa do golpe de Nárnia, né? Até que o caso seja analisado pela Corte. Para Cifuentes, houve suspensão, né, abrupta e integral de todo o aparato do ex-presidente, descrito por ela como pessoa idosa e com histórico de problemas de saúde em situação de acentuada vulnerabilidade. Ela observou que desmobilizar uma equipe que já o assessora há anos leva a uma descontinuidade, algo difícil de recompor ainda que a decisão seja revertida no final. Também pontuou que manter o apoio pessoal ao ex-presidente não caracteriza um ônus desproporcional ao erário diante do risco de dano irreparável à dignidade e ao bem-estar de um ex-dignatário da República.
Como mostrou o Plano News, a Justiça Federal havia suspendido no último dia 9 de dezembro todos os benefícios do ex-presidente em resposta a uma ação do vereador Pedro Rousseff, o Dilminha, né? O Dilminho, do PTMG, que pediu... Olha só, vereador, cara. É o poste mijando no cachorro mesmo. Que pediu o fim do uso desses servidores, carros oficiais e motoristas pagos pela União. O parlamentar, que é sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, a Dilmanta, né, do PT, afirmou que não havia motivo para manter o aparato. Segundo ele, Bolsonaro cumpre pena em regime fechado e não pode exercer funções públicas. Vale lembrar, contudo, que a época em que o presidiário Luiz Inácio Naine da Silva, né, do Perda Total, o Partido das Trevas, PT, esteve preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Seus benefícios foram mantidos. O desembargador federal André Navarrete, do Tribunal Regional Federal Terceira Região, considerou que tratava-se de direitos e prerrogativas, não de benesses. Então a galera quer agir com 2 pesos e 2 medidas, e aqui essa desembargadora, né, ela agiu de forma justa. A verdade é essa. Aí, galera, eu entrei aqui no X para dar uma zapeada aí. Temos esse corte aqui do Tumulto BR, bem interessante. Deixa eu pausar aqui e colocar do começo. E ele bota aqui uma frase, né? Diretoria dos Correios informando que não terão recursos para pagar o 13º. Bom, galera, quando dou uma pausa é sempre para tentar dar uma focada na minha vista, porque eu tenho que refazer meu exame de vista, que eu não para perto já está bem precário, né? E aí eu vou ter que dar uma alterada no meu óculos, né? Vou ter que mudar minha lente, porque provavelmente aí meu grau aumentou um pouquinho. Coisas della vita, né? A idade, né? Então, por isso que eu tenho que dar uma ajustada, tem hora para poder ver se eu estou lendo corretamente. Tem hora que a palavra fica embolada, galera. A letra fica embolada, aliás. E aí, galera, ele botou Lula, 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 fazendo alusão àquela frase do Geraldo Alquimista, né? Lula, Lula. Ridículo, aquilo foi ridículo. É tão natural quanto os botox que as mulheradas aplicam por aí. Vamos lá, deixa eu desmutar isso aqui para vocês ouvirem essa belezura aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal. Tá legal, tá legal. Vamos ouvir então, galera. Hoje eu tenho uma folha em dezembro que supera 1 bi, que eu não tenho como pagar. Nós não teremos recurso para pagamento do 13º para pagamento de salário. Hoje eu tenho uma folha em dezembro que supera 1 bi. Galera, eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Não tem muita pena não. Foi avisado, né? Já meio que foi predito que isso iria acontecer se o PT voltasse ao poder. E o que a galera fez? Eu não digo todos, gente, tá? Não dá para colocar todos os carteiros nesse bolo, mas todos os funcionários do Correio nesse bolo, mas é óbvio que boa parte deles fizeram L. Inclusive eles esqueceram, né, que alguns anos atrás o Lula tinha arregaçado com a aposentadoria deles, fazendo com que eles tivessem que ser descontados no contra-cheque para que eles pudessem vir a ter a aposentadoria. Ou seja, eles pagaram a aposentadoria deles 2 vezes, porque houve aquele escândalo lá dos fundos de pensão dos Correios.
Complicado, né, galera? Complicado, né? Muito complicado. Mas a galera não aprende. Então por hoje é isso, galera. Não se esqueça de agradecer a Papai do Céu por mais um dia. Não se esqueça de agradecer a Papai do Céu por mais um ano, né? Não se esqueçam também aí de se inscrever no canal, dar um tapa no like, ajudar aí a compartilhar, e vamos ver se o ano que vem a gente consegue fazer o canal crescer mais um pouquinho. Muito obrigado a todos aqueles que veem o vídeo, que comentam, que se inscrevem, que se inscreveram e que na medida do possível acompanham aí esse que vos fala. Fiquem todos com Deus e fui, galera.